Olá, caro amigo, nobre irmão, muito obrigado por sua companhia. Nós estamos fazendo a leitura e comentários de Alejandro Bulhon sobre as profecias do Apocalipse. Nós estamos fazendo um resumo desse livro, Terceira Milênio e as Profecias do Apocalipse. Já lemos o capítulo 1, nós estaremos lendo o capítulo 2, assunto bastante interessante para nós buscarmos, né, a leitura e o desenvolvimento da palavra de Deus aqui. Apocalipse, ele é um mistério ou uma revelação? Eu perguntaria para você qual é o conceito que você tem do livro de Apocalipse. Uma vez o Alejandro Bulhon estava conversando com alguém viajando no avião e essa mulher estava muito um turbilhão de pensamentos tristes, né? E ele começou a falar para ela, olha, tem muitas promessas na Bíblia, no livro de Apocalipse. E começou a falar para ela, ela disse, eu não acredito, isso está no Apocalipse, essa promessa de quem morreu vai ressuscitar? Sim, está no livro de Apocalipse. Eu sempre tive medo de ler o Apocalipse, porque pensei que isso anunciava tragédias, né? Eu não sei se você também tem o mesmo pensamento. Quando alguém fala, isso é um apocalipse, né? Parece que vai falar só de bomba, né? Explosão. Olha, apocalipse vai entrar na tua vida, mas muita gente nem parou para ler esse livro. E no livro de Apocalipse há muitas promessas de uma vida eterna, ressurreição para os mortos, restauração do corpo e justiça para os que estão agora sendo injustiçados, tá certo? A pergunta é, logo no início que aparece no livro de Apocalipse, é interessante que vem algumas perguntas, né, que devem ser respondidas. Para que serve o livro de Apocalipse? Ele veio trazer algo escondido ou veio revelar? A palavra revelação já está inclusa na palavra Apocalipse. Vamos lá. Primeira frase inicial. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Logo de cara, você vê esse texto falando sobre revelação. Não tem nada. Se fosse, como as pessoas falam, estaria dizendo assim, coisas escondidas que estão, etc. Mas não. Está escrito revelação. É interessante. Jesus Cristo, que coisas que em breve devem acontecer. Então não é muito tempo que vai acontecer depois. Tá certo? E é interessante que o Apocalipse não está falando sobre coisas misteriosas ou ocultas. Pelo contrário, são coisas reveladas. Desculpa eu estar com o nariz irritado, né? Uma alergia, isso gera um barulho aqui na captação do áudio. Deus está querendo revelar muitas coisas importantes, coisas que em breve devem acontecer. Você poderia perguntar, mas quando foi escrita há muito tempo atrás, o contexto já se passou mais de 2000 anos, olha, já se passou quase 2000 anos, tudo bem. Mas para Deus, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Para nós, né? Não sabemos quando vai acontecer, mas para Deus a questão temporal é simples. Para nós demora, né? Mas uma eternidade para Deus não demora quase nada. É importante nossa reflexão sobre isso. A nossa fé nunca deve esmorecer diante de circunstâncias, certo? Qual é a mensagem do Apocalipse para você hoje? Para você que está assistindo? Para mim também. O que Deus está querendo nos comunicar? Então, para a gente entender o contexto histórico, né? O que é o Apocalipse, nós precisamos entender esses pontos. É quem escreveu, para quem, né? Qual é o quadro político, social e cultural do mundo daquela época? E vamos tentar buscar algumas respostas, né? Interessante, todos os estudiosos acreditam que foi João que escreveu, ok? Interessante que naquela época que João escreveu o Apocalipse, era o único discípulo que estava vivo. Interessante esse ponto aqui. E é importante nós considerarmos aqui que João, o único discípulo que estava vivo, ele foi preso, porque tentaram matá-lo, né? E não conseguiram matá-lo, ele em óleo quente, né? Então colocaram ele numa ilha lá, uma ilha grega, Patmos, e ele ficou para lá, né? Para morrer de trabalhar, ou algum animal, alguma onça, algum leão pudesse devorar aquele homem ali. E foi nesse momento que Deus revelou, diante de circunstâncias terríveis, tristes, desanimadoras, que Deus mandou promessas para ele e para a igreja que iria receber essa carta. É interessante sobre João, né?
conta o contexto aqui que Jesus estava com seus discípulos, os discípulos o abandonaram, ele morreu, ressuscitou, os discípulos ficaram desamparados, mas Jesus voltou, apareceu para eles, passou 40 dias, deu muitas orientações que em breve ele voltaria. E passou-se 40, 50 anos, Jesus não voltou. O que Jesus quis dizer, né? Em breve ele voltaria. O anjo falou assim, olha, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Deus vai vir como vocês viram subir. Esse mesmo Jesus. E a pergunta é, por que ele estava demorando muito? Os discípulos começaram a morrer e o único discípulo que estava ali ainda suportando a morte era João. E João não conseguiu morrer, andou para lá e nesse momento Deus deu algumas revelações para ele com relação à esperança no futuro. Mas o tempo passando, Jesus não voltava, né? E agora? Interessante que o imperador romano, naquela época ali, se eu não me engano aqui, era o Justiniano. E esse imperador é Dominiciano, né? E ele começou a perseguir os cristãos com relação à questão da adoração. E ele forçou todo o império a adorar, porque tinha muitas crenças, deuses diversos, e a única maneira de unificar o império é através da adoração. Ele colocou ele como divindade, e quem não adorasse deveria ser morto. Então, Dominiciano procurou estabelecer um governo absoluto, promover a sua divindade, e ele começou a colocar os cristãos queimando vivos, né? Ou colocando para feras famintas nos circos romanos. Então o imperador Dominiciano, cheio de ira, mandou que jogasse o discípulo num caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor preservou a vida do seu servo. Ele provavelmente ficou lá, numa ilha solitária, no ano 95, 96 da nossa era. Nós estamos no ano 2025 agora, há bastante tempo, né? Mais de 2000 anos. E o capítulo aqui começa já a chegar no seu fim. Aí vem a pergunta, né? Por que dava a impressão de que Jesus tinha esquecido os seus discípulos? Não sei se você já tem quanto tempo na igreja, quanto tempo Jesus não volta. Os discípulos também fizeram suas perguntas, né? Talvez não esteja registrado, mas nos seus corações estariam dando essa impressão. O Apocalipse foi escrito justamente para alimentar a fé dos filhos de Deus, para explicar os porquês da aparente tardança, para mostrar-lhe o desenrolar da história desde aquele tempo até o fim. Nada que acontece hoje deixa de ser revelado. As guerras, a exploração social, econômica, problemas ecológicos, explosão demográfica, tudo foi revelado. Tudo tem razão de ser, tudo tem explicação. Interessante que a parte final aqui do capítulo fala sobre seres com rosto de boi, com rosto de anjo, com detalhes de escorpião e bestas feras. É esses detalhes que as pessoas falam do Apocalipse por aí. Mas, dentro do seu contexto, deve-se analisar cada símbolo como esse, tá bom? Então nós vamos fazer uma leitura desses capítulos aqui. O livro de Apocalipse está cheio de coisas reveladas. Está cheio de detalhes maravilhosos para promover fé, confiança e insistência na crença que Jesus vai voltar. Mesmo que tudo isso que nós estaremos falando com você não seja uma verdade, mas ainda é uma motivação para você continuar vivo. Por quê? No que você vai ter fé em acreditar no livro do Karl Marx, desses alemães, né, que criaram livros ali, e outros autores de outros países que não dão fé em você? Essas histórias estão carregadas de promessas que fundamentam a tua fé, que nos fazem caminhar em direção ao futuro. É essa fé que nos move para trabalhar todo dia, para acordar cedo, para arranjar o pão de cada dia, mas sempre pensar no futuro. Mesmo que as coisas piores estejam acontecendo na tua vida, na tua família, nos teus relacionamentos, na tua vida financeira, existem muitas promessas para mim e para você em um futuro alegre e feliz ao lado do nosso Deus. Muito obrigado por sua companhia. Continue com a leitura desse livro conosco.
É o meu desejo e minha oração nesse momento. Um forte abraço e até a próxima.